Falando sobre o que acabei de comentar aqui com vocês, sobre a intencionalidade da igreja, sobre a intenção da igreja em fazer alguma coisa, essa semana todos que participaram da célula ouviram uma palavra sobre oração, amém? Amém? E ela foi muito interessante porque tiveram alguns pontos, e na nossa célula, a célula de jovens, que acontece toda quarta-feira, às 19h30, lá na casa do Fábio. Levanta a mão, Fábio. Aqui na esquina, não tem erro, aqui na esquina da igreja. E essa semana especial, ela foi online. E nós conversamos sobre intencionalidade. E nós precisamos entender, irmãos, o que é intencionalidade. Às vezes nós falamos de intencionalidade simplesmente como um pensamento positivo, alguma coisa que a gente tenha e que a gente crê que vai acontecer. E por vezes, por ignorância, nós somos levados a ter uma fé que é inexistente, que é uma fé que não surte efeito. É uma fé humana que não vai trazer fruto algum. Por quê? Porque nós queremos jogar nas costas de Deus todas as nossas responsabilidades, achando que isso é intencionalidade. Eu oro com a intencionalidade de eu ter uma porta aberta. Eu oro com intencionalidade porque eu preciso de tal coisa. Intencionalidade não é isso. Quando Deus deu vitórias a tantas pessoas dentro da Bíblia, Josué, vai na sua força, que eu serei contigo. Davi, vá contra esse povo, que eu estarei ao seu lado. O texto também vai dizer que a chuva cai tanto sobre o terreno dos ímpios, como sobre o terreno dos justos. O sol vai nascer tanto para os ímpios, quanto para os justos. E por que os alecrins dourados acham que Deus vai fazer coisas extraordinárias porque nós somos cristãos? Aí ele estaria negando a sua própria justiça. Eu sou crente, eu venho na igreja, eu estou orando, eu estou sendo intencional, então Deus tem a obrigação de me abençoar. Não tem. Estou fazendo campanha, Deus vai fazer. Desculpa, não vai. Enquanto você não materializar a sua fé em ações, porque a fé sem obras é. Se você não agir, se você não se levantar da sua cadeira, se você não se levantar para entregar currículo, se você não se mover para estudar para um concurso que você está esperando, que ainda nem saiu o edital, mas você pode se preparar, não espere que o Senhor vai fazer alguma coisa por você, porque não vai. O sol, ele nasceu para todos. E não é porque você está dentro de uma igreja, num templo de 4 paredes, que as coisas vão ser mais fáceis para você. E intencionalidade, nós precisamos entender que parte daí. A intencionalidade de eu orar por uma porta aberta, vou orar, vou fazer campanha. Mas quando eu souber que estão precisando de gente em determinado lugar, eu vou levantar cedo e levar o meu currículo lá. Eu preciso de um emprego público porque eu não quero nenhum chefe me pressionando. Já tem edital? Não tem, estuda, que uma hora ele vai sair. Eu preciso de nota na escola. Eu vou orar e o Senhor vai me revelar. Não vai. Se você não estudar, não vai. Aí você vai se frustrar, você vai jogar as suas decepções, as suas frustrações em Deus, vai esmorecer na fé e vai falar que a igreja não te deu suporte, que Deus não te ajudou e que você está lascado na vida porque você não teve uma resposta direta de Deus para a sua vida. E se você precisa de uma resposta, a resposta para você hoje, se mexa, levante e faça. Quer ser intencional? Ore. Quer ser intencional? Faça. Vá na sua força, porque o Senhor é contigo. Amém? Irmãos, não era para falar isso, mas o Senhor mandou falar, eu falo. Aleluia. Glória a Deus. Por que a igreja está no escuro? Porque normalmente quando Deus coloca alguma coisa no meu coração é por imagens, é por visões. Então eu acho legal, na hora de estar falando, colocar imagens também para você tentar assimilar o que é que está na minha cabeça. Pode colocar, Natália. Nós vamos falar sobre esse tema. Seu tempo não define a hora de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, seu tempo não define a hora de Deus.
Fala para o outro irmão, seu tempo não define a hora de Deus. Como é dividido o nosso tempo? Passado, presente, futuro. Hebreus 13:8 diz o quê? Jesus é o mesmo ontem, passado, hoje, presente. E será eternamente futuro. E nós precisamos entender que, por vezes, nós estamos erroneamente definindo o nosso padrão cristão por nosso tempo, que é o cronos, que é a nossa hora, que é a hora natural, que é o desenvolvimento das coisas dentro desse mundo, das coisas que acontecem, e nós achamos que Deus ele vai agir assim também. Que Deus ele vai operar dessa forma também. Mas, na realidade, Deus está em um outro plano, num outro tempo, chamado Kairos, que é o momento exato, o momento perfeito, o momento determinado para que as coisas aconteçam. E é muito engraçado, porque quando se ouve falar sobre física quântica e começa a se ouvir explicações sobre a relativização do passado, do presente e do futuro, no entendimento que nós estamos circulando dentro de eras e que nós podemos, às vezes, encontrar com determinados momentos, a gente começa a viajar na maionese e fala, que loucura! Mas é mais ou menos assim que é o tempo de Deus. Enquanto nós estamos lutando o hoje, Ele já está no seu amanhã sabendo que a sua vitória já está garantida. Só que nós precisamos entender, meu irmão, que o nosso tempo, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas circunstâncias não definem o agir de Deus por conta de tempo. Quando Ele resolver fazer, será feito e será na melhor hora que você precisa. Por vezes nós não entendemos o porquê nós estamos enfrentando situações, mas há uma razão para todas as coisas. Há uma razão para todo o propósito. E entendermos isso faz com que nós descansemos em Deus e faz com que a nossa fé ela seja fortalecida. Porque nós vamos ter a certeza que, independente de estarmos passando situações problemáticas hoje, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor para vivermos o nosso milagre amanhã. Porque a palavra do Senhor também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas é uma enfermidade, como que vai cooperar para o meu bem? Quando você for curado, você vai saber. Ah, mas é uma porta fechada que eu estou lutando há tanto tempo, como é que isso vai ser bom para mim? Quando você receber a sua resposta, você vai saber. Porque todas as circunstâncias, elas cooperam para o seu bem. Elas cooperam para o seu crescimento. Mas isso vai acontecer a partir do momento em que nós entendemos que os planos dele são melhores e maiores do que os nossos. Se continuarmos achando que o nosso tempo ele precisa ser dentro dos nossos pensamentos exatamente o que Deus precisa fazer, nós não vamos compreender que o tempo dele é perfeito. Eu vou falar sobre 3 histórias, 3 pessoas específicas. Eu vou fazer a leitura dos textos, aí eu vou falar sobre as pessoas, que foram 3 pessoas que viveram situações complicadíssimas em algumas áreas na sua vida. E elas foram surpreendidas pela ação de Deus. E como nós falamos ali no começo, a palavra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 11, vai dizer mais uma vez, eu quero que você repita, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você está com um problema, meu irmão? Lembre-se que ontem ele operou milagre, então hoje ele pode fazer também. Não vai acontecer hoje, pode não acontecer, mas você sabe que o amanhã pertence a ele e ele sabe o momento certo. Aleluia. Vamos lá para o primeiro texto? Está dando para enxergar? Eu sou meio cego, não ia enxergar, eu vou ler aqui com vocês. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade.
e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em matarmos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e os seus irmãos obedeceram. Coloquei uma imagenzinha aqui, que eu nem sei se está dando para enxergar, que é alguém amarrado. Essa história, eu tenho certeza que você conhece de quem é, mas eu vou ler o segundo texto para eu poder fazer um resumão mais completo. Gênesis 39, 19 e 20. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. É redundante, mas tá bom. Assim esteve ali na casa do cárcere. Já falou quem é aqui no meio desse texto? Nós estamos falando sobre José. José, que foi um rapaz que recebeu sonhos da parte de Deus. Olha só a história. Não foi loucura da sua cabeça, não foi fofoca, não foi intriga, não foi conversa fiada. Ele recebeu sonhos da parte de Deus. E ele contou esse sonho aos seus irmãos. E isso gerou toda aquela situação que você conhece, tramaram a sua morte, mas por fim o venderam. Ele foi vendido como escravo no Egito. Ele viveu na casa de um homem chamado Potifar por um tempo, até que a mulher de Potifar olha para aquele moço, vê ele muito bonito, tenta atacá-lo, você sabe que ele foge. E diante disso, ela chega nesse ponto e conta ao seu marido que aquele rapaz tentou abusá-la. Então esse homem o manda à prisão. Mas tudo começou com sonhos da parte de Deus. Não começou com uma intriga de José. Não começou com um escândalo. Não começou com uma briga familiar. Começou simplesmente porque ele ouviu a voz de Deus. E sabe o que a gente precisa entender? A história de José, ela vai contar que ele sempre teve o seu coração muito submisso ao Senhor e a sua postura diante de Deus era sempre muito correta. Mesmo ele não tendo feito nada de errado. Mesmo ele não tendo feito nada fora do que era esperado dele enquanto servo de Deus. Mas agora olhando para nós, às vezes a gente enfrenta situações que não foram por causa de sonhos de Deus, não foram por causa da promessa do Senhor sobre as nossas vidas, foi porque a gente arranjou confusão com alguém, foi porque a gente fez alguma caca no meio do caminho e simplesmente os resultados começaram a aparecer. E nós, mais uma vez, como alecrins dourados que nasceram no campo sem serem semeados, nos colocamos diante de Deus e começamos a apresentar: olha a injustiça, olha o que os incircuncisos daquela igreja estão fazendo comigo, olha o que as pessoas do meu trabalho estão fazendo comigo. Percebe a diferença? José ouve a voz de Deus, José tem um sonho, José segue o que Deus estava fazendo e circunstâncias chegam a José. Não foi resultado de ações, foi plano de Deus. Mas nós queremos colocar, às vezes, as nossas circunstâncias, que são frutos das nossas más escolhas, como responsabilidade de Deus. Nós não assumimos o nosso erro, nós não assumimos o nosso papel de pessoas que pisaram na bola e queremos jogar a culpa no Todo-Poderoso ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Qual é o primeiro revelamento da noite? Toma vergonha na cara e assuma seus B.O. Toma vergonha na cara e assuma os seus erros. Deus não é responsável pelas consequências das suas más escolhas. A Bíblia vai dizer: enquanto houver céu e terra, sol e lua, tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então você fez burrada, meu irmão? Assume o B.O. Resolve. Para de jogar a culpa nos outros.
espera a mão de Deus consertar as coisas. Ah, mas eu não fiz BO nenhum, eu estou igual José. Segui a palavra do Senhor, segui a promessa do Senhor, não fiz nada e estou sendo acusado, estou sendo maltratado. Aí a gente entra no segundo ponto. Aí a gente vai entrar no fortaleça-se nas promessas do Senhor. Você tem uma visão, você tem um projeto da parte de Deus para a sua vida. Creia. Independente do lugar onde você está, acontecerá. Independente da situação que você esteja vivendo, se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, creia, porque ela se cumprirá. Olha que coisa bonita. Deus faz as coisas acontecerem, quanto menos se espera. Irmãos, antes de vocês receberem a palavra, o primeiro soco quem toma é a gente que está aqui em cima. E vocês sabem que eu estou vivendo uns BO na minha vida, né? Oh, Jesus, e eu choro, eu apresento ao Senhor, e eu choro. Aí a gente se reúne no nosso culto familiar em casa, em volta daquela mesa. Eles não fazem a mínima ideia do que está passando, e eu choro, e choro, e choro. E quando o Senhor começou a falar no meu coração sobre essa palavra, meus irmãos, que paz que veio. Não é o meu tempo que vai definir a hora de Deus. Se há uma promessa, meu irmão, vai acontecer. Vai acontecer. Vamos para o próximo texto. Conheces alguém que tenha ficado da família de Saul? Porque quero cumprir a minha promessa de demonstrar bondade de Deus a essa pessoa. Ziba respondeu: há um filho de Jonatas que vive ainda e que é coxo. Onde ele mora? Perguntou o rei. E ele lhe disse: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Segunda pessoa, um jovenzinho chamado Mefibosete. Aconteceram situações de guerra, invadiram o palácio, correram com a criança para escondê-la. O seu servo tropeça, cai, a criança quebra os seus 2 pés e fica com dificuldades nas pernas e fica coxa. Ela é levada para uma cidade chamada Lodebar e ali ela vive até esse momento. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma pregação sobre Lodebar. Lodebar nunca mais. Ah, Lodebar! Tchau, Lodebar! Lodebar não é lugar para você. Lodebar não sei o quê. Lodebar não sei o quê. O significado de Lodebar é lugar deserto, lugar esquecido, lugar abandonado. Isso nos lembra quem? Corumbá. Aleluia! Que o povo falou que terra distante, terra de ninguém, terra do já teve. E quantos, assim como na questão de Lodebar também falam, quando eu for embora dessa cidade, Corumbá nunca mais. Eu não vou nem dar tchau para os irmãos. Vão saber na hora que eu postar lá no Instagram, no Facebook. Partiu CG. Partiu não sei o quê. Mas, irmãos, Mefibosete, ele foi sustentado em Lodebar. Mefibosete se desenvolveu em Lodebar. Ele poderia ter morrido, ele poderia ter sido atacado pelos inimigos, ele poderia ter sido destruído, mas ele foi levado para Lodebar. O que você está querendo dizer? Às vezes, o lugar que nós enxergamos como lugar de destruição e de maldição é o lugar onde o Senhor nos colocou para conservar a nossa vida até o momento dele cumprir as suas promessas. Sabe, às vezes você está querendo dar adeus a Lodebar. Ô, Lodebar desgraçada. Lodebar não sei o quê. Mas é em Lodebar que o Senhor está sustentando e guardando a sua vida. Às vezes nós queremos nos esquecer de Lodebar, nos esquecer de Corumbá, dar as costas para as pessoas que estavam ao nosso lado e não nos ajudaram. Quem nos viu passar na prova e não nos ajudou, quando nos ver na bênção vai se arrepender. Aleluia! Eles vão estar na plateia e eu vou estar no palco. E a gente fica esperando isso. A gente fica esperando que isso faça só parte do nosso passado. Mas Mefibosete, embora tivesse coxo, embora tivesse sido esquecido por anos da sua vida,
o Senhor o estava aguardando. Quando Davi assume e vai procurar os filhos de Saul, os filhos do rei, os herdeiros, eles falam então de Mefibosete, ele é tirado de Lodebar e levado até a presença do rei. Não fale mal de Lodebar. Não fale mal do lugar onde Deus está sustentando a sua vida. Porque é nesse lugar que haverá testemunho a serem contados das grandes obras de Deus em você. Eu estou passando momentos de dores, eu estou passando momentos de dificuldade, que desgraça. Não vejo a hora de passar, não vejo a hora de mudar o diagnóstico, isso e aquilo. Meu irmão, agradeça a Deus, porque você tem vida e pode esperar nele. Mas eu não vejo a hora de receber, eu não vejo a hora disso, eu não vejo a hora daquilo. Enquanto você não vê a hora chegar, meu irmão, para de murmurar. E lembre-se que o Senhor está te preservando em Lodebar. O Senhor está te preservando no lugar do esquecimento. Porque mais uma vez eu repito para você, meu irmão e minha irmã, no tempo certo vai acontecer. No tempo certo vai acontecer. Ou o que eu já reclamei do Corumbá. Vou contar uma história para vocês. Para quem não sabe, hoje eu trabalho na Defensoria Pública, né? Mas acho que 3 anos atrás eu fiz o concurso para ser meu chefe de hoje. Fiz o concurso para ser defensor público. E passei a primeira fase. Aí, antes de eu viajar para a segunda fase, eu peguei minha tia, minha irmã, e a gente foi lá no Porto. Que eu fui me despedir do Rio Paraguai. Foi lá no Porto, eu lavo aquelas águas, entrava nas águas, aí ia para lá nas águas e para cá. Nunca mais eu vou entrar nesse rio. Eu vou embora e não vou mais voltar para cá. Chegou na hora, uma questãozinha me derrubou. Aí toda vez que eu passo lá na frente do rio, com minha tia, com minha mãe, com minha irmã, a gente ri. Já me despedi tanto do meu Lodebar, né? Mas é aqui que o Senhor está me sustentando. Até chegar o momento dele cumprir as suas promessas. Se você já deu tchau e para algum lugar achando que era lugar de tristeza, lugar de amargura, o Senhor te diz essa noite, agradeça porque é aqui que eu estou te sustentando. Vamos para o terceiro texto. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Qual que é a última frase? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus estava com seus discípulos, de repente uma mulher vem fazendo um escândalo, fazendo uma anarquia que só uma mãe desesperada consegue fazer para defender o seu filho. Se você nunca viu uma mãe fazendo loucura por causa de filho, vai no pronto-socorro. Você vai ver mães fazendo coisas incríveis para tentar que os médicos passem o seu filho à frente das outras pessoas. Chega uma mulher fazendo um escarcéu até Jesus. Não vou contar toda a história, só quero me reter nisso aqui. Ela chega até Jesus e começa na gritaria antes: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Era uma situação de dor que aquela mulher estava tendo dentro da sua família. Era um momento de desespero que aquela mulher estava tendo dentro da sua casa. Mas preste atenção no que essa mulher fala. Ela não fala, ore para essa endemoniada. Ele não fala, olha como o demônio está fazendo. Ela fala para Jesus, a minha filha. Ela não fala, minha filha é endemoniada. Ela fala, minha filha está endemoniada. Ela sabe muito bem usar as palavras aqui. Ela não dá um caráter de permanência sobre aquela moça das ações do demônio sobre o corpo dela. Ela dá exatamente o propósito de Deus para a vida daquela moça. Ela está enfrentando uma situação difícil.
Sabe quantas vezes nós já paramos e colocamos diante de Deus e nós não colocamos a nossa situação como uma situação passageira? Nós assumimos o nosso fracasso. Aí eu sou. Olha, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não é a mamãe. Não é a Gabriela, é outra pessoa. E às vezes a gente abraça a nossa fraqueza, a gente abraça as nossas debilidades e colocamos sobre a nossa vida como permanente aquilo que é momentâneo. E olha, essa mulher, ela é muito categórica com Jesus. Todo mundo pode estar vendo uma moça endemoniada, todo mundo pode estar vendo o demônio agindo de alguém, mas eu estou vendo a minha filha. Às vezes você vê pessoas falando dos seus familiares, colocando sentenças sobre seus filhos, sentenças sobre seu esposo, sentenças sobre a sua esposa, sentenças sobre a sua vida, e você aceita. Ah, é verdade. O diagnóstico médico fala isso mesmo. É verdade. Já cansei de falar que se traste. É verdade. É um porcaria. É um sem vergonha. Mude a sua visão. Meu filho está passando por problemas, mas Jesus pode mudar a história. A minha família está passando por dificuldades, mas Jesus pode mudar a história. Meu marido não é um sem vergonha, minha mulher não é uma sem vergonha, meu filho não é um viciado, meu filho não é um perdido, meu filho não é um doente. Ele está. Porque Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Meus irmãos, são 3 histórias de 3 pessoas totalmente diferentes uma das outras. Pessoas que enfrentaram situações, que enfrentaram momentos que precisaram de uma intervenção da parte de Deus. Pode ir para o próximo, Natália. Aí eu estou olhando aqui para ver se troca. Aleluia! É aqui para cima. Precisamos entender que para tudo há um processo. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Ah, mas eu queria que fosse agora. Calma. Espera dar tempo de você juntar as moedinhas para fazer um churrasco na hora do milagre. Espera. Para criar mais expectativa nas pessoas que têm apontado para você e para sua casa. Para quando elas verem o milagre acontecer, elas terem tempo também de falar. Não tem como não dizer que foi a mão de Deus que fez aquilo ali. Há um tempo para todas as coisas. Vamos para o próximo. Aleluia. 1. Não enxerga o seu processo como uma punição. Ah, eu estou enfrentando problemas, eu estou enfrentando dificuldades. Deus é um Deus castigador. Quem assistiu o Todo-Poderoso, quando até esqueci o nome do homem, como é o nome do homem mesmo? Jim Carrey chega para Deus e fala: você é um castigador. Eu sou a formiguinha e você é um menino com a lupa pegando o sol e queimando o meu corpo. Pessoas como nós, não estou falando de gente lá de fora não, estou falando aqui dentro mesmo. Nós olhamos para Deus e às vezes o enxergamos assim, como alguém que tem prazer em ver a nossa desgraça. Alguém que tem prazer em ver o meu sofrimento. Alguém que tem prazer em ver eu me dando mal. Não. Ele é um pai. Nos textos, eu nem lembro quem que escreveu, mas alguém escreveu e disse assim: se vocês que são homens maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial? As suas situações, meu irmão, às vezes são resultado das suas más escolhas. As nossas situações, às vezes, são frutos das sementes podres que nós escolhemos ali atrás, que precisam
ser refeitas, plantações que precisam ser arrancadas. Por isso nós precisamos assumir o nosso BO. Não é punição, é simplesmente colheita das nossas escolhas. É simplesmente colheita do nosso péssimo estado de escolher as coisas. Olhe para suas mãos, por favor. Você que já assistiu desenho, você que já assistiu filme, se você pudesse escolher um superpoder para sua mão, qual seria? Alguém pode falar um? Na célula, Branco falou que ele queria ter superpoder de jogar raio nos outros. Vamos usar o raio de Branco. Raio queria estourar todo mundo. Às vezes nós achamos que superpoder é isso. Mas nessas mãos que você acabou de olhar tem um superpoder. O poder de escolher sementes. Tudo que o homem plantar, isso ele também colherá. Não espere plantar limão e colher melancias. Assim como não espere plantar desgraça e colher maravilhas e milagres. Não espere plantar fofoca e colher respostas de Deus. Não espere colher coisas podres na vida dos outros e colher respostas de oração. Assuma seus BO, meu irmão e minha irmã. Está fazendo fofoca, cala essa boca e vai pedir perdão. Está espalhando conversa fiada dos outros, cala a boca. É isso mesmo, meu irmão, cala a boca. É tempo de nos calarmos. De conversa fiada, de fofoca, de diz que me diz que, de acusações contra um, acusações contra outro. É tempo de nos levantarmos como cristãos e usarmos essa boca bonitinha aqui para abençoar o nosso futuro e o futuro das pessoas que estão ao nosso lado. Fala para o irmão que está do seu lado, a sua boca serve para profetizar. Não enxergue o processo como punição. Se você está enfrentando problemas por conta das suas más escolhas, resolva os seus problemas. Não jogue para Deus, não jogue para a igreja, não jogue para o pastor, não jogue para o seu líder, não jogue para o seu patrão. Resolva, assuma os seus erros e tome um caminho novo diante do Senhor. Mas se, como José, diante de situações, simplesmente de estarmos vivendo a nossa vida dentro daquilo que Deus planejou para nós, e nós encontramos problemas, e nós encontramos situações complicadas, também não é punição. É um tempo de espera. No final da vida de José, eu vou falar do final da vida de José depois, vamos para o outro. Senão eu vou antecipar as coisas. 2, entenda, você não é parte do processo. Quantos já tomaram banho de piscina? Fala eu. Credo, nunca tomaram banho de piscina, irmãos? Que crentes. Quem já tomou banho de piscina? Fala eu. Quando você entra na água, você se mistura com a água? Quando você entra na água, você faz parte da água? Sim ou não? Sim ou não? Legal, né? Você não faz parte da água. Os problemas que você enfrenta não fazem parte da sua vida. São momentos que nós precisamos passar. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro daquela fornalha, eles não se tornaram um com aquela fornalha. Eles estavam separados do problema. Eles estavam separados do processo. E fora deles estarem separados, havia um quarto homem com eles, que era o Todo-Poderoso. Irmãos, o processo serve para quê? Para nos aperfeiçoarmos e para contribuir para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, nem nada de bom não. Cala a boca e anda. Aleluia. Para de murmurar. Para de conversar fiado. Para de reclamar. O povo saiu do Egito, era para chegar rápido na terra prometida. Mas o povo começou. Ah, tinha cebola no Egito. Ah, tinha pepino no Egito. Que a gente não tem nada. Até que Deus resolve falar. Dos 20 para cima vai morrer tudo, não vai entrar ninguém.
Porque vocês estão reclamando demais. Aí a gente começa a reclamar que as coisas não acontecem na nossa vida. Por quê? Cadê a nossa boca? Ao invés de olharmos as situações e enxergarmos oportunidade de glorificarmos a Deus, nós olhamos as situações e começamos a amaldiçoá-las. Nós olhamos as situações, começamos a reclamar. Nós olhamos a doença e começamos, olha, fulano é uma praga e ele não pega nem gripe, e eu que sou santo, olha como que eu estou lascado. Eu tô devendo até a agiota, mas olha lá aquela outra pessoa de religiões de matrizes africanas como prospera. Para. Usa a sua boca para glorificar a Deus. Está doendo? Está doendo. Mas aquele que fez a ferida curará e me revigorará. E eu estarei diante do Senhor. Porque há bálsamo em Gileade. Há bálsamo no lugar do Senhor. Está doendo hoje, mas eu sei que o médico dos médicos é em meu favor. Eu estou enfrentando situações, eu conheço alguém que está enfrentando câncer e você não sabe como é. Eu sei, dentro de casa eu vi. Irmãos, não é para puxar saco da minha mãe, não. Você vive falando dessa época de sua mãe. Cara, porque isso foi exemplo de fé para mim. Ela não reclamava. A gente só ficou sabendo porque ela cometeu um gafe em casa, que eu não vou falar o que é. Mas eu cheguei e olhei e falei, o que é isso aqui? É nada. Aí passou um tempo, teve que entregar o jogo. Outro exemplo era o meu avô, com tuberculose, morrendo, não conseguia respirar. Você chegava perto da casa dele, você escutava ele falando em língua, falando, glória a Deus nas minhas dores, porque no céu não haverá dor alguma. Meus irmãos, eu sei que às vezes é difícil. Ano passado eu enfrentei uma situação, meus irmãos, que foram tempos de lágrimas e tempos de muita dor. Mas eu encontrei na casa do Senhor, dos meus pastores e dos meus pais, auxílio para eu calar a minha boca e não reclamar. Eu vi as situações se levantando, eu vi as armações acontecendo, eu vi as pessoas falando, meus irmãos. Como doía. Como era confrontador. Como era vergonhoso chegar diante das pessoas e ter que ouvir coisas que nem eram aquilo que elas estavam falando. Mas eu tinha que estar lá e sorrindo. E o mais incrível de tudo aconteceu um pouco antes do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, meu chefe resolve fazer uma festa surpresa para mim. Se reúnem todas as pessoas na sala de reunião e chega alguém e fala para mim, o chefe quer falar com você. Eu estava correndo o risco de ser exonerado no meu primeiro ano por conta de conversa fiada de pessoas. Eu cheguei naquela sala, meu irmão tremendo. Falei, é hoje. Toda pregação eu choro, cruz credo. É hoje. É hoje. É hoje que eu vou ser mandado embora. E subi segurando o choro. Não vou chorar, não vou dar gosto para Satanás. Vou ser chutado de cabeça erguida. Aleluia. Eu cheguei naquela sala, o povo que estava falando, o povo que começou as conversas fiadas, o povo que fez tudo sorrindo. Surpresa! Oh, meus irmãos, quem conhece minha boca sabe que ela coçou. Obrigado. Obrigado, gente, obrigado. Discurso. Não estou pronto. Daí eu comecei a chorar para falar que eu estava emocionado, claro, mas estava chorando por outra coisa. Não estou preparado. Foi muito forte para mim. Passei na cara de pau. Dia 15 de maio, se completa 1 ano. E não deu em nada, porque o Senhor estava ao meu lado. As injustiças das pessoas que estão ao seu redor. As situações que surgem ao seu redor.
não podem fazer com que você perca a sua fé no Todo-Poderoso. Pode doer, pode ser difícil. Fecha a boca, não reclama não. Glorifica, porque no tempo de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Ponto 3. Não dê caráter eterno ao que é temporário. Eu coloquei essas 4 fotinhos aqui da mesma árvore. Verão, outono, inverno, primavera. Momentos que fazem parte da vida. Tem dias que você vai estar frondoso, cheio de folhas, cheio de frutos, visto por todos. Vai ter momento que você vai estar chuchu. Só o ranço e o CC. Olha lá. Nada. Não tem nada para oferecer. Não tem nada para dar. Mas você olhando ali, você percebe que ainda há vida. Você pode estar sequinho assim, igual essa primeira árvore. Sequinho, sequinho. Mas a vida está no interior. Ainda que você não esteja vendo os frutos, ainda que você não esteja vendo as folhas, esse tempo de sequidão é só um tempo. Lembra daquela mãe? A minha filha está, ela não é. Eu estou passando por situações difíceis. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o que as pessoas falam. Eu não sou o que as situações apontam. Eu não sou o que o diagnóstico médico fala. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Você sabe quem você é em Deus? Você é filho. Você é filha. Você não é um erro dos seus pais. Você não é um aborto mal efetuado. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não dê caráter eterno ao que é temporário na sua vida. José enfrentou a venda como escravo. José enfrentou a cadeia, mas ele não perdeu a visão da promessa. Quando ele é colocado como governador do Egito, segundo homem, depois do faraó, os seus irmãos o reconhecem, temem por ele querer matá-los. José fala: foi para preservar a vida de vocês que o Senhor me trouxe até aqui. As suas dores têm um propósito, e é a glorificação do nome do Senhor. Aquela mulher não enxergou a sua filha como caso eterno. Enxergou a sua filha como um problema temporário. Mefibosete não ficou em Lodebar para sempre. Mefibosete ficou em Lodebar por um tempo, até que o Senhor fez com que ele voltasse para sua casa. Eu te convido a se colocar em pé no seu lugar.